acompanhando, estão entrando aqui para assistir essa live. Esse é um trabalho do grupo Mente Orientada. A nossa preocupação aqui é falar um pouco sobre saúde mental, saúde espiritual, um pouco sobre conhecimento, nessa área da saúde. Nós estamos aqui, essa reunião será gravada, certo? Depois será disponibilizada no YouTube do grupo. Não estamos aqui fazendo um trabalho em nome de nenhuma denominação religiosa, é um trabalho de voluntários. Ocasionalmente, vamos falar algum exemplo sobre situação em ambiente religioso, mas não estamos falando especificamente de denominação A ou B. Estamos falando de pessoas em comportamento no trabalho, na família e na vida religiosa. O nosso irmão Daniel Leite, ele é psicólogo, ele vai discorrer hoje sobre ansiedade, sobre tratamentos, tipos de ansiedade, e todos fiquem à vontade para colocar alguma observação, alguma pergunta nos comentários, mas durante a live pode ser que algumas já sejam respondidas. Mas fiquem todos à vontade, e a intenção nossa realmente é disseminar o conhecimento da área da saúde mental. Esqueci alguma coisa, Daniel Leite? Não, Complementa aí o que eu basicamente isso. esqueci. A gente sempre pede toda a live, né, que as pessoas que só estiverem ouvindo, não tiver no momento de falar, para deixar o microfone desligado, né, para não dar aquele eco, que daí a voz de quem está falando entra de novo, começa a dar um eco. E eu costumo deixar ligado, mas eu uso fone, né, então aqui não vai ter eco. E aí a gente pode começar, então. Vamos em frente. Como o irmão Rubens falou, é um projeto que a gente já vem fazendo, já houve apresentações, né, sobre uso de tela, sobre jogos online, sobre transtorno do espectro autista, né, sobre TDAH, né, que é a hiperatividade, e aí eu vi que esse tema da ansiedade, ele é muito falado, né, por aí, as pessoas no geral. E eu sei também, já tinha essa informação, que parece que é o transtorno que mais, ligado, né, ao transtorno mental, é o que mais ocorre no Brasil, né? Então, ocorre mais do que depressão, do que, é, do que outros transtornos mentais, né? Então, o número um aqui que mais ocorre com mais pessoas aqui no Brasil é a ansiedade. Então, eu achei importante, né, já que esse tema ainda não foi falado, falar dele. Então, vamos seguir. Aí, como eu falei, né, eu vou falar um pouco sobre características da ansiedade e também como se dá o tratamento. Então, vamos começar falando um pouquinho, né, sobre ansiedade, essa palavra aí da língua portuguesa. A ansiedade, ela é considerada uma emoção, né? E aí, se quisesse colocar um sinônimo dessa emoção, praticamente, é o medo. Então, assim como o medo é uma emoção, a ansiedade está ali muito próxima dele, como emoção no sentido de causar aquelas sensações físicas, né? Que aceleração cardíaca, respiração ofegante, tremores, esse tipo de coisa. Então, aí como sentimento que você ainda não é doença, né? Então, assim, ter medo não é doença. Todo mundo, o medo é um fenômeno normal ao ser humano. Assim como se preocupar também. A gente pensa, a gente se preocupa, né, com as coisas. E aí eu coloquei aqui que é um processo natural, então, né? Isso aí ocorre com todo mundo. Claro que tem pessoas que costumam ter mais, né? Ter mais preocupação do que outras, mas aí é as diferenças de cada um, né? Cada um tem uma natureza. Mas, assim, é uma coisa que faz parte do gênero humano, né?
E também tem uma função, né? Não é Deus fez tudo perfeito. Então, por que existe medo? E aí a ansiedade, por que existe preocupação? É um sistema de defesa, né? O medo, principalmente, né? É um perigo, né? A gente está andando na rua, ouve o latido de um cachorro, vê que é um latido forte de um cachorro grande, a gente já vai se defender ou fugir, né? Para se defender, né? Para não ser atacado e ser prejudicado, ser ferido. Então, vai servir para isso e também no momento que, às vezes, a gente vai ter que fugir, às vezes vai ter que enfrentar uma situação, né? E aí, tanto uma coisa muito básica, né, quanto um animal, uma coisa assim, que a gente vai ter que enfrentar ou fugir, quanto também uma situação, né? Por exemplo, a pessoa vai ter uma apresentação em público, vai ter que falar na empresa alguma coisa, e aí ela vai ficar um pouco preocupada com aquilo, um pouco ansiosa com aquilo, mas essa preocupação, ela também, de certa forma, ela vai ajudar, né? Porque, claro, aqui eu já estou falando uma coisa mais elaborada, mas assim, a partir do momento que a pessoa vai se preocupar, ela vai se preparar também, vai, né? Então, é bom, né? Porque se a pessoa não tem nenhuma preocupação, não se prepara, a chance é que aquilo dê meio errado também, né? Então, a não ser que, é claro, a pessoa já está muito familiarizada com aquilo, né? Então, o que não é motivo de preocupação, mas quando a preocupação ela tem uma utilidade, né? Porque ela faz a pessoa cuidar daquilo. Bom, e aí eu já coloquei aqui também o estresse e a ansiedade, né? Que o estresse, antigamente era mais falado em estresse, né? Parece que hoje se fala mais em ansiedade. O estresse ficou associado aos sintomas físicos, né? Então, se dizer assim, uma pessoa está passando por muito estresse, quer dizer, ela está sempre com aceleração cardíaca, está sempre com mal-estar, diarreia, né? Um mau funcionamento do intestino. Então, esse, é, esse sofrer físico ligado ao medo, à preocupação, à ansiedade, acaba no organismo sendo traduzido como estresse. E a ansiedade seria o componente emocional mesmo, seria a preocupação, a mente pensando o tempo todo naquilo, não consegue se concentrar em outra coisa, né? E aí a gente já passa, então, que tirando, né, esse detalhe aqui que pode ser um sistema de defesa, que a ansiedade vai ter sempre uma conotação negativa, né? Quando a gente pensa em medo, o medo nunca é uma coisa confortável, né? E também a preocupação nunca é confortável, né? Se pudesse, a gente não se preocuparia. É, mas poderia até usar a palavra num contexto positivo, né? Alguém vai receber um presente de aniversário a semana que vem. Então, a pessoa fala, eu estou ansioso para saber o que eu vou ganhar de presente. Então, é um caso que a ansiedade seria, né, meio positiva. E, por fim, a gente tem a ansiedade patológica, né? E o que seria a ansiedade patológica? Um, é, ela seria uma preocupação, uma ansiedade exagerada, quer dizer, ela é muito grande, mais do que o normal, e persistente, ela não passa. Mesmo que tiver um outro evento ali no meio do caminho, a pessoa continua, não consegue tirar aquilo da mente. E vai dessa forma, né? Vai causar grande sofrimento, vai prejudicar o funcionamento normal da vida da pessoa, né? Tanto na parte social, quanto no trabalho, quanto pessoal, na saúde também, porque ela já vai poder desencadear outros problemas de saúde, né? E por aí vai. E aqui a gente colocou que é uma preocupação crônica também no sentido do tempo, né? O crônico é aquela coisa que não passa, permanece. Aí, para exemplificar de uma forma, uma linguagem mais popular, costuma-se dizer que a ansiedade, então, como um transtorno, como uma doença, seria a doença do e se? É ficar o tempo todo pensando, mas e se acontecer isso? E se der errado? E se eu não conseguir fazer? E se eu passar mal? E se der um problema? E se chegar alguém? Então, a mente vai elaborando essas suposições de que coisas ruins, coisas aversivas, né, indesejáveis vão acontecer. E a pessoa se preocupa antes. Então, é sempre uma preocupação com o futuro.
A gente poderia já separar, então, a ansiedade patológica, que eu falei que lá na língua portuguesa poderia ser um sinônimo do medo, mas a ansiedade como doença, ela já não é mais o sinônimo do medo, porque o medo seria de algo presente. Como eu dei o exemplo lá, um cachorro latiu, a gente olhou e viu um cachorro grande, e ficou com medo, né? Aquele, disparou ali a emoção do medo. Mas o cachorro está ali, a gente viu ele. Agora, se fosse usar o exemplo do cachorro, né? A ansiedade seria pensar, mas e se eu virar aquela esquina, pegar aquela rua e tiver um cachorro grande lá e me atacar? Né? Então, assim, é um medo de algo que não está presente, que é futuro. E aí fala-se, né, que a mente, então, ela fica com excesso de futuro, né? A preocupação demasiada com o futuro é a ansiedade patológica. Aqui eu achei interessante colocar a incidência, isso aqui é mundial, né? Então, é todos os países, provavelmente o Brasil tem pode ter alguma variaçãozinha. Mas é interessante aqui, né, importante colocar que ocorre mais em mulheres, né? E aí eu não fiz mais uma pesquisa aprofundada da razão, mas cita-se que a mulher sempre tem uma questão hormonal, né? Que pode, não é que os hormônios causam direta ansiedade, mas a mulher ela é suscetível a essas variações hormonais do ciclo menstrual dela, e aí pode contribuir se ela já tiver outros fatores que causam ansiedade. E a grosso modo, a gente também sabe que a mulher é mais emocional, ela é mais emotiva, né? O homem, em geral, é mais racional. E aí, então, né, como a ansiedade é desencadeada por esse exagero emocional, essa preocupação demasiada, então parece ter uma relação. Né? Aqui, que é o que eu falei no começo, né, esses dados foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde em 2017. Então, o Brasil, em porcentagem de população, né, não é no número absoluto de casos, mas ele está em primeiro lugar no mundo inteiro. É o país que mais a proporção da população tem ansiedade, né? Então mais de 9%, quase 10%. Então, quase que a cada 10 pessoas, uma já foi diagnosticada oficialmente com isso, né? Fora quem pode ter e nunca procurou ajuda e tal. Aqui só eu já tinha esses dados também, que vem da OMS, né? Então, eu quis colocar aqui que, olhando os transtornos mentais, né, transtornos emocionais que ocorrem no Brasil, da saúde mental, que é praticamente o tema do nosso grupo, né, mente cristã orientada. Então, a gente vê aqui que no Brasil, o que mais ocorre é a ansiedade, né, como no outro, 9,3% da população. E a depressão tem um registro aqui que é um segundo lugar, tem 5,8%. E eu também informo que esses dados, eles mudam de país para país. Tem país que a depressão está em primeiro lugar. Se não me engano, na Ásia, os países asiáticos, a depressão está em primeiro lugar, tá? Antes da ansiedade. Aí tem que ver lá a cartilha de divulgação da ONU, lá tem todos os dados, né? E aí a gente não tem um estudo, uma pesquisa científica elaborada sobre por que isso se daria, né? Eu encontrei, assim, meio que na internet mesmo, algumas suposições, né? E aí fica aberto para cada um pensar o que quiser. Mas por que será, né, que o Brasil teria seria o país que tem mais ansiedade do mundo? Aí, bom, fatores de ansiedade comuns costumam ser a pressão social, né, para estudar, para trabalhar, o sucesso financeiro, o sucesso no mercado de trabalho, isso costuma ser uma pressão em cima da pessoa. A pessoa vai acabar se preocupando com isso. Aí no Brasil, em especial, né, diferente de outros países, mas é um país violento, né, onde tem muita violência, muita criminalidade, e atualmente também anda tendo catástrofes, né? Sempre tiveram, mas parece que atualmente aumentou também, né? A gente teve enchentes aí, teve no Rio Grande do Sul, né? Uma bem severa mesmo, que as pessoas ficaram desabrigadas e tal. Então, quer dizer, vai ter uma insegurança em relação à casa, em relação aos bens. Alguns tiveram que ficar em abrigo. Quando voltou à casa,
havia sido roubada, né, enquanto esteve fora. Então, tudo isso, imagina, né, como se deu a ansiedade nessas famílias, né, que ficaram nesse estado de desabrigado, além de perder pela água as coisas, ainda alguma coisa foi furtada, né? Então, alguns tinham comércio também, né? Então, e aqui também há essa falta de acesso ao serviço de saúde, né? Então, a gente sabe que a saúde pública, ela tem os seus problemas, né? E aí a gente coloca assim, saúde mental, né? Então, às vezes o acesso é num clínico geral, no médico geral. Então, acaba não tendo em todas as regiões o profissional de saúde específico, né? E aí que eu coloquei em escultura, porque em partes pode ser mesmo as deficiências do sistema de saúde, mas é comum ter uma cultura ainda, e eu acho que tem alguns países, talvez na Europa, tal, que tem uma cultura de buscar mais ajuda psicológica, de se fazer mais terapia, por exemplo. Né? Eu não fiz essa pesquisa, mas acredito que tenha. Né? E no Brasil, eu ainda, depois, o irmão Rubens pode falar aí agora mesmo, se quiser, né? Mas eu acho que ainda tem uma cultura de não buscar terapia, né? Terapia psicológica. De, eu não estou maluco, eu não preciso disso. E continuar vivendo sem buscar essa... Concordo? Esse ponto aí, eu vou citar uma pesquisa que eu já li há algum tempo, que diz o seguinte: em média, o brasileiro demora de 5 a 6 anos para começar realmente um tratamento. Isso é em média. Isso quer dizer que tem pessoas que procuram tratamento depois de 2, 3 anos de sofrimentos, e tem pessoas que passam mais de 5 anos. Ou seja, Daniel, muitas vezes a pessoa procura quando não tem mais jeito, quando já passou pelo cardiologista, já passou pelo gastro, já passou por um divórcio, já teve problema de desemprego, porque não para em emprego, porque é uma pessoa difícil de lidar, já teve problemas na sua igreja. Então, quando a pessoa chega à conclusão de que ela precisa olhar para esse lado das emoções, geralmente é porque já teve muito prejuízo. Isso é péssimo, porque a pessoa às vezes poderia começar um tratamento, uma medicação mais leve, e talvez nem precisaria de medicação, seria somente mudança de estilo de vida e psicoterapia, numa ansiedade ou depressão leve, estava resolvido. Mas como deixa para procurar quando já cronificou, aí se torna um pouquinho mais complicado. É isso mesmo, obrigado pelo complemento aí. Então tem isso, tem esse fator cultural, né? E aqui eu quis colocar também, eu acho importante a gente pensar nisso, pelo menos, né? Que o Brasil é o terceiro país no mundo que mais usa redes sociais, né? Então, antigamente a televisão era o grande lazer do brasileiro, nos anos 80, 90. E aí surgiu a internet, se popularizou, o celular substituiu, né, a televisão. Então, hoje o Brasil é o terceiro que mais usa redes sociais. E aí, quando a gente falou lá sobre telas, né, do que a gente viu numa pesquisa de uma psicóloga americana é que as redes sociais, elas causavam ansiedade, né? Já tem alguns estudos que indicam isso, que a pessoa fica ali vendo a vida dos outros e acaba comparando com a sua, e aqui tem, né, no começo, que é uma pressão social acerca do sucesso, né? Então a pessoa, e normalmente na internet a pessoa coloca só os melhores momentos, então dá aquela impressão que todo mundo está bem, todo mundo está viajando e eu que não estou, então vai acabar gerando, né? Agora vamos começar a falar sobre os tipos de ansiedade. Aqui não tem todos, eu chequei o DSM, né, que é o Manual de Transtornos Mentais, publicado pela Associação de Psiquiatria Americana, que é o livro mais utilizado aqui pela classe médica, né? Então, mas eu tentei colocar aqui o que ocorre com mais frequência aqui, né? A gente ouve mais falar, né? Então, o primeiro seria o transtorno de ansiedade generalizada, né? Depois tem um que chama agorafobia, transtorno de ansiedade social, fobias específicas, síndrome do pânico e transtorno obsessivo compulsivo.
Esses dois últimos, eu até acreditava que eram, não pertenciam ao mesmo conjunto, mas é, pode se colocar no mesmo conjunto da ansiedade em si, né? Então, aí depois eu pesquisei mesmo e tem aspectos em comum, né? Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A generalizada, acho que seria um pouco mais fácil começar a entender por ela. É o que a gente falou no começo, é uma preocupação excessiva. Com o quê? Com tudo. Com tudo que mais ou menos uma pessoa normal se preocuparia um pouquinho. Então, assim, com emprego, com segurança, com a faculdade, como está aqui na figura, né? Com estudo. Só que o que as pessoas se preocupariam um pouquinho com aquilo, mas quem está nesse transtorno se preocupa demais. Mas não tem um assunto só. Se preocupa com tudo aquilo que se preocuparia um pouco, mas se preocupa exageradamente. Então, por isso que é generalizado, é de acordo com a vida da pessoa, de acordo com a realidade da pessoa. A agorafobia, até eu tinha pensado que era uma específica, né? Que é aquele medo de uma coisa só. Mas ela está separada no DSM como um conjunto de coisas aqui em comum. Então, transporte público, andar, né, de transporte público, ficar no espaço aberto ou até no local fechado, estar junto com uma multidão, numa fila, ou estar sozinho fora de casa. Mas aí a gente resume isso aqui nesses dois aspectos. A pessoa tem a ansiedade causada por uma ideia de que naquele lugar que ela está, se ela precisar sair, vai ser difícil. Um ponto, e o outro é que se ela precisar ser socorrida por alguém, também vai ser difícil. Então, assim, no meio de uma multidão, ela pensa, nossa, se eu precisar sair rápido daqui, eu não consigo, porque é tanta gente que não dá para passar. Ou se eu desmaiar aqui, é difícil me tirar daqui, porque, né, um monte de gente. Então, isso é o causador da agorafobia. Ela vai ter um medo exagerado desses locais, imaginando que essas duas ideias podem acontecer, pode ser outros locais também, né? Mas sempre essas duas ideias. E não dando conta de permanecer nesses locais, né? Ela vai começar a fugir, né? Se esquivar por exemplo, não vai parar de tomar transporte público, né? Para de ir em lugar que é aberto, cheio de gente, ou um lugar fechado, né? De difícil acesso, né? Não vai ficar num lugar que tem bastante gente, não vai querer mais sair de casa sozinha. Então, a soma de todos esses, né? Dando essas duas ideias, seria essa agorafobia. A social, então, aqui tem vários aspectos, né? Algumas características dela. Então, seria um medo exagerado, um medo imenso, né? De falar em público. Né? É diferente da timidez. Algumas pessoas são mais tímidas e quem não está acostumado a falar em público vai ter dificuldade mesmo. Mas isso aqui a pessoa não dá conta. Se ela tiver que falar em público amanhã, ela não dorme e falta no serviço. Né? Então, a apresentação também, né? Falar ou apresentar alguma coisa. Conhecer novas pessoas, ela vai ser aquela pessoa que vai acabar se isolando, não vai querer fazer mais nenhuma amizade nova, só fala com a família, não vai num lugar que tem, como se fosse, né, uma festa, um lugar que tem bastante gente, que ela eventualmente falaria com alguém diferente, de alguém que ela não conhece. Mesmo ter uma conversa normal, ela tem dificuldade porque enquanto a pessoa está falando, pergunta alguma coisa, em vez dela prestar atenção no assunto da conversa, ela fica o tempo todo tentando preocupada, né, com outras coisas. Ou mesmo no lugar público, né, no lugar que ela não está interagindo com as pessoas, mas ela é observada por pessoas. Né? Às vezes nem é observada, mas tem a sensação que está sendo observada. Tudo isso se resume aqui, no medo de julgamento. Então, a grande preocupação do transtorno de ansiedade social é o que as pessoas pensam de mim, estão pensando de mim, o que elas acham de mim. Então, eu não falo, porque o que será que essa pessoa está pensando de mim? Eu não converso, o que será que essa pessoa pensa de mim? E por aí vai.
né? E como eu falei, às vezes só observação, né? A pessoa passa num lugar que tem uma sala, que tem bastante gente, ela não dá conta porque ela acha que aquelas pessoas vão olhar para ela e pensar alguma coisa. Infelizmente, quando a gente está falando da ansiedade, a preocupação, né, o excesso de preocupação, ele é irracional, ele está acima da razão, né, ele está fora da realidade, é mais do que o que é o real. As específicas, elas são bem conhecidas, né, a gente ouve falar assim. É, quais são as mais comuns? Ter um medo de animal, todo mundo tem, principalmente os animais aqui que tem veneno, né? Aranha, cobra, escorpião, né? Só que é um medo, não é um medo que a pessoa se esquiva, foge, né? Se protege, é um medo que a pessoa, ela vai ter um medo que vai travar ela, entendeu? Se ela vê uma aranha, talvez em casa, ela sai de casa e vai para outra cidade. Eu conversei com uma pessoa uma vez que tinha um medo muito grande de aranha. Eu acho que ele tinha mesmo, era parecido com uma fobia. Então, o que ele falou? Ele não gostava nem de ver fotos, né? Se ele visse uma foto no celular, na internet, ele não olhava, ele tampava, assim. Nem aqui, né, que tem na apresentação, ele tampava, ele punha a mão, assim. E, então, tem a altura é muito comum também, né? Já teve casos de pessoas que subiam em altura, a pessoa não sabia, né, que tinha esse problema, a pessoa trava. Às vezes tem até que chamar um socorro, assim, corpo de bombeiro para tirar a pessoa, né? A pessoa não sabia que tinha, vai subir num lugar para fazer um serviço. Ela não sabia que tinha isso. Chega lá em cima, ela trava do jeito que ela nem desistisse. Não, eu não consigo descer, ela não consegue descer mais. Então tem que chamar um bombeiro com escada, tirar a pessoa. Multidão também, né? E aí tem a anterior, né, que falava que agorafobia, mas aí seria só de multidão mesmo. Outros animais, então, lugar fechado, claustrofobia, sangue, injeção, lesão, é muito comum essa aqui, né? Pessoa que vê uns sangue desmaia, pessoa que se olhar para a injeção desmaia também, vai tomar vacina, ficar olhando desmaia, cai a pressão. E medo de voar, é bem conhecido esse medo de voar. Tem pessoas que, às vezes, têm até condição financeira boa, tal, mas não faz viagem de avião, porque não dá conta de fazer, né? E essas daqui é comum também, acho uma informação importante, que as pessoas, às vezes, vivem a vida e nunca procuram ajuda. Por quê? Porque, às vezes, se adapta a viver longe daquele, daquela coisa que causa a fobia. Né? Então, por exemplo, animal tem uns animais que é difícil a gente ver, né? Quem mora na cidade dificilmente vai ver uma serpente, assim, não é tão, não tem contato, né? Outros não vai usar altura, né? Assim, não vai trabalhar em lugar alto, tal, né? E até isso daqui, às vezes a pessoa tem medo de voar, eu não consigo mesmo, só viajo de carro, tal, e segue a vida, né? Então, mas seria é considerado um transtorno também. A síndrome do pânico, né, como eu falei, ela até falada à parte, mas os aspectos desencadeadores dela são muito parecidos com a ansiedade generalizada, por exemplo. Mas a síndrome do pânico, ela vai ter presente nela ataques de pânico, né? Então a pessoa vai ter o pensamento, como eu falei, o pensamento do futuro. Acho que se acontecer alguma coisa amanhã, tal, 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 ela vai elaborar esse pensamento. Mas quando ela elaborar esse pensamento, é, imediatamente ela vai ter um ataque de pânico como se ela já estivesse vivendo aquilo. Né? Então, realmente, um perigo de real, como se fosse real e eminente. Né? Então, ela vai sentir tudo isso aqui, fisicamente falando, né? Um medo intenso, repetido, a palpitação, né, que ela vai sentir o coração batendo forte e acelerado, vai começar a suar, e normalmente se não tiver tão calor, como a pessoa está parada, é o chamado suar frio, né, que a pessoa soa, mas não é aquele suor que a gente está acostumado, quando o corpo esquenta, faz alguma atividade física. Não, a pessoa está parada, sentada, e começa a suar frio. Tremores,
a musculatura toda vai travar, vai ter aquela tensão assim do medo, então a pessoa até está tão travada que fica até com dificuldade de respirar. E também esse travamento, essa tensão muscular dá dor no peito. Aí a pessoa já associa também que é um ataque cardíaco. Calafrio, que é parecido com o suor frio, né? E como vem todos esses sintomas, imediatamente, pode ser que o pensamento lá que desencadeou o medo, né? Que ela, e se amanhã eu na empresa me chamarem para ter que falar no meio da reunião. Então, assim, inicialmente eu não tinha uma ideia de morte, o medo lá de falar em público, de se expor lá no meio das pessoas. Mas aí causou todo esse ataque de pânico e todas essas sensações junto, dá uma sensação de morte da pessoa, né? Dor no peito, ela acha que vai morrer, que eu não vou. Então, assim, o ataque de pânico, ele até tem sintomas parecidos com a crise de ansiedade, ou com a pessoa que está vivendo ansiedade. Só que são esses sintomas de forma muito mais intensa. É, eu até diferenciaria assim: a pessoa que sofre os sintomas da ansiedade, ela vai sofrer, vai ter uma vida muito difícil, tal, mas ela consegue é, permanecer assim quieta ali no lugar, não vai baixa concentração, não vai conseguir interagir, mas ela consegue. Eu acredito que no ataque de pânico a pessoa não consegue. Ela vai pedir ajuda, porque ali é uma sensação de morte mesmo, e ela provavelmente ela não vai contar, né? Ela não vai falar assim, olha, eu tô suando frio aqui, estou passando mal, porque eu pensei que amanhã talvez eu seja chamado da empresa para falar. Ela não vai falar isso, ela vai falar, olha, eu estou passando mal, estou suando frio, acho que eu estou tendo um ataque cardíaco. Ela vai falar isso, mas é, esse medo dela vai sobressair até sobre o medo social mesmo que tiver, porque aí já não é mais uma expectativa que talvez aconteça. Ela vai achar que está acontecendo, né, por todos esses sintomas, né? Então, eu costumaria falar assim que um ataque de pânico é como uma pessoa encostar uma arma na sua cabeça e falar que vai atirar, né? Ó, agora você vai morrer agora, engatilhar uma arma. Então, aquele, aquele frio no corpo de agora. O transtorno obsessivo compulsivo, que é muito falado também no Brasil, né? Se não me engano, até tem lá acho que é a quinta ocorrência, né, no Brasil, está separado lá da ansiedade. Eu também não associava tanto a ansiedade, mas aí, pesquisando, né, a gente chega a entender. Como eu falei, ele é muito ocorrente no Brasil, acho que um dia até mais para frente a gente pode falar só dele, né, porque é importante, eu acho. E aí tem aquelas manias, né, que a pessoa vai ter, mania de limpeza, de simetria, de arrumar tudo certinho, por cor, né, deixar tudo juntinho e tal, de checar, eu vou ver uma coisa várias vezes, né, ver se desligou, fechou o gás várias vezes, já foi lá ver, vai lá ver de novo. Contagem, né, passa, conta algumas coisas assim, e também tá a acumulação. Mas aí, como que a gente entende o transtorno como uma ansiedade? Ele pode nascer como uma ansiedade, né? Então, vamos supor, a pessoa, ela chega em casa, entra dentro de casa e à noite. Aí ela pensa, né? Será que eu fechei a porta? Então, às vezes a gente entra distraído, fecha e não está distraído, né? Não lembra. Aí vai lá e olha se fechou. Só que daí, então isso é o normal, né? Qualquer um pode acontecer isso. Só que daí o que, que é? Uma preocupação excessiva de que a porta pode estar aberta. Começa assim. Como eu falei, uma coisa irreal. E aí o que, que ela faz? Ela já checou, ela vai lá e checa de novo. Aí ela checa de novo. Então esses pensamentos, talvez a porta esteja aberta, já não é mais real, eles são intrusivos. Faz parte da realidade, mas a pessoa não consegue se livrar daquilo. E aí ela começa a desenvolver um ritual para que esses pensamentos não venham. E qual que é o ritual? Olhar a porta várias vezes. E aí, eu falei da porta, né, que seria uma questão de segurança e tal. Mas pode ser limpeza, então a pessoa cisma que vai ter uma contaminação, um germe, alguma coisa.
Então, ela lava a mão várias vezes, até machucar. A simetria também, ela acha que, aí eu já não sei a natureza, mas pensamentos ruins vêm na cabeça dela. E quando ela organiza tudo com simetria, ela bloqueia esses pensamentos. Então, os rituais do toque, para quem não tem, é uma coisa muito estranha, tal, são para isso, são uma tentativa de evitar que esses pensamentos venham, né? Aqui, então, eu resolvi colocar alguns sintomas da ansiedade, né? A gente já falou como que é lá o ataque do pânico. E aí, claro, como eu falei de alguns tipos de ansiedade diferentes, claro que alguns vão variar algumas coisas, né? Mas, no geral, né, seria isso aqui. Então, como a gente já falou, é a preocupação excessiva, o medo excessivo também. E aí vai ser muito comum, né, que a pessoa sofrendo de ansiedade, e principalmente nas crises de ansiedade, ela vai ter ataque cardíaco, né, o suor também, sudorese, tremores, e aí como seria, né, o ataque do pânico? Dificuldade de respirar, problemas gastrointestinais, então a pessoa, quando ela está sempre estressada, sem preocupação, é, muito comum causar diarreia, né? A pessoa, o organismo dela não funciona normal, né? Parece que está sempre buscando mais energia, mais rápido, porque alguma coisa terrível vai acontecer. A tensão muscular, e aí vai gerar dor no peito também, né? É muito comum buscar o cardiologista, achar que está com algum problema cardíaco, porque daí faz todos os exames, eletrocardiograma e tal, e daí ecocardiograma e vê que não tem nenhum problema. Então, o que, que é? A pessoa está com a angina, né, que é a dor no peito, mas causada pela tensão muscular. E dor de cabeça também é relatado bastante. E aí eu quis até misturar, né, sintoma com prejuízo, porque uma coisa leva a outra, né? Mas a gente poderia ter uma ideia de prejuízo. Quais os prejuízos na vida da pessoa que o transtorno de ansiedade causa? É insônia, né? A pessoa está preocupada demais, não consegue dormir. Então, é muito fácil entender. A sensação de cansaço, porque a pessoa, ela fica o tempo todo despendendo energia com aqueles pensamentos, com aquelas preocupações. Isso cansa, né? Um cansaço mental, como se a pessoa ficasse o tempo todo calculando, fazer uma prova de matemática no dia inteiro, calculando com a mente, assim, pensando. E ela pensa não só no que vai o que supostamente iria ocorrer de mal, mas ela pensa também como evitar, como fugir, como escapar, como esquivar daquilo. Então ela fica o tempo todo calculando, assim, tentando racionalizar. E isso cansa, né? Cansa esse racional aí, racional entre aspas, né? Mas esse uso da mente. E também a insônia, né? Uma coisa já leva a outra. A insônia vai causar cansaço também, né? A pessoa não dormiu direito, no outro dia está cansado, tá cansado, está irritado. O isolamento social, muito fácil entender, né? Porque várias delas têm a ver, às vezes com pessoas mesmo, fobia social, às vezes com o lugar, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem um medo ali da família ou dos amigos, mas aí eles falam, vamos lá num restaurante, ela não vai porque ela tem medo do lugar, das pessoas ali. Então, vai acabar interagindo menos com os amigos mesmo. Então, vai ter esse isolamento social. A ausência no trabalho, a pessoa falta. Aliás, dizem que um dos grandes fatores de ausência, né, aqueles olhar aqueles dados do Ministério do Trabalho, tal, do Ministério da Saúde, eu acho que no âmbito das doenças mentais, das doenças emocionais, né, que não são físicas, né, eu acho que o que mais causa ausência, se não me engano, já ouvi essa informação, é que é ansiedade, né? O que mais causa afastamento do trabalho, é que a pessoa está afastada porque está com ansiedade. Provavelmente ansiedade e depressão no Brasil, né? Esses dois andam juntos. Dificuldade de concentração, porque a pessoa está o tempo todo preocupada com aquilo, então,
como é que ela vai se concentrar na atividade do trabalho, ou na atividade do estudo, da escola, né? E aí, com dificuldade de se concentrar, a produtividade vai cair também, né? Você não consegue se concentrar no trabalho, você vai produzir, vai ser menos, pior, né? De menor qualidade. Dificuldade de tomar decisões também, porque a pessoa tem que fazer algumas coisas, tem que decidir algumas coisas, mas aí ela está o tempo todo preocupada com aquele outro assunto que ela supostamente vai acontecer lá tal. Então, ela vai procrastinando. Ah, isso aqui eu resolvo depois, tal. Não consegue tomar, né, essa atitude. Problemas de relacionamento, né? Então, parecido com o isolamento social, e vai acabar tendo também na família, né? A pessoa está preocupada demais, não vai dar atenção para os filhos, para a esposa, ou a esposa para o esposo, né? Aqui também tem o distúrbio alimentar, porque é comum que algumas pessoas, por causa da ansiedade, passem a comer muito, compulsivamente, né? Desconta no ato de comer, né? A ansiedade, e pode acontecer o contrário também. Pode ter algumas pessoas tão preocupadas que ela perde o apetite, e aí não come, começa a comer menos, emagrecer muito, perder muito peso. E aí gera uma perda de prazer também, né? Que, como a pessoa está o tempo todo preocupada com alguma coisa, ela não, né, ela vai fazer um passeio, ela não sente ali graça ali naquilo, porque a mente dela tá no dia de amanhã, tá naquele assunto lá. Então, ela não desfruta do momento presente. E aí, tudo isso vai levar ao quê? A pessoa à depressão, né? E daí ela, além de estar toda preocupada, ela vê mesmo que o funcionamento dela está prejudicado e ela não consegue sair daquilo, principalmente se não buscar ajuda, vai acabar se entristecendo, né? Vai acabar caindo numa tristeza profunda que é a depressão. Hum, Aqui alguém chegou a perguntar lá no grupo, né, sobre a parte mais fisiológica, a parte da química, né? Então, basicamente, como eu falei, a ansiedade é um medo exagerado, é um medo específico. Então, o cérebro, no mecanismo de medo, que gera, né, o medo dele, as chamadas amígdalas cerebrais, né? São duas regiões do cérebro que gerenciam essa atitude de medo. Elas regulam, né, o medo e vai também disparar uma luta ou uma fuga. E o neurotransmissor que gerencia essa, essa regulação, né, o quanto as amígdalas estão sensíveis ou o quanto elas vão responder ao medo, é a serotonina. Então, a baixa quantidade de serotonina vai gerar mais atividade de medo, né? Então, o que se tem de conhecido é isso, né? A ansiedade, ela está ligada à baixa serotonina. Bom, agora vamos falar do tratamento, né? Então, eu quis colocar aqui numa ordem que eu achei que é importante, vamos dizer assim. Talvez não é a ordem que as pessoas, quando buscar o tratamento, elas vão encontrar na prática, né? Então, assim, o que se fala aí nos protocolos de tratamento é que a terapia psicológica, a terapia clínica com o psicólogo, ela é, assim, a peça mais importante do tratamento, a peça principal, né? E se costuma citar essa abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental. Tem psicólogos que trabalham com outros, pode ser também, né? Mas os protocolos citam mais essa, né? Essa tem mais documentação em estudos, né? Então, é citado, né? Essa aqui. E aí, depois, fazer mudanças na alimentação e no sono são importantes, né? A atividade física também ajuda muito no tratamento. Ter também momentos, atividades de lazer. E aí eu coloquei aqui, né, já quase por último, né, a intervenção com medicamentos. Mas, como eu falei, provavelmente essa aqui vai ser a primeira a ser feita, se a pessoa estiver num estado grave, né? A pessoa busca ajuda no médico, e se ela não está dando conta, assim, de viver, de trabalhar, de dormir, provavelmente ela vai ter que acabar sendo receitado para ela medicamentos para começar algum tipo de alívio, né?
E aqui é citado também nos protocolos, em vários que eu pesquisei, então eu resolvi colocar, que a meditação ajuda. E tem essa técnica, que esse mindfulness, que é muito falado atualmente. É uma técnica de meditação. Então, para falar da terapia com psicólogo cognitivo comportamental, é uma terapia que ela parte do princípio que o cognitivo, né, que é o pensamento, ele modula o comportamento, né? Então, de acordo com o que a pessoa pensa, ela age, né? Se ela acredita numa coisa, de um jeito, ela age de acordo com aquilo que ela acredita. Então, aí, se ela tem um pensamento disfuncional, o comportamento dela também vai ser disfuncional. Então, ela vai buscar, dando um exemplo, num tratamento de ansiedade, de transtorno de ansiedade, ela vai buscar mudar os padrões de pensamento da pessoa, né? Então, a pessoa acha que lá na empresa vai acontecer uma coisa muito grave. Então, ela tem que passar a pensar diferente. Olha, não vai acontecer uma coisa muito grave, é normal, você é mais um naquele lugar, né? Mas isso caminhando ela junto com o psicólogo, né? E aí ela tem que também aprender a tolerar a incerteza, porque a ansiedade está muito ligada às coisas que a pessoa não consegue controlar, né? Então, dentro de casa, onde a pessoa está sozinha, ou com a família, ela controla tudo, ela sabe onde está tudo, ali não entra ninguém, ali não tem ninguém que vai ver ela, então aí ela fica tranquila. Mas quando ela sai na rua, tem um monte de coisa que a gente não controla, né? Quem está passando, o que a pessoa vai fazer, quem são as pessoas, ou mesmo na empresa, no trabalho, no curso, a gente não controla as atitudes das pessoas. E aí gera toda a ansiedade, né? Porque tem variáveis que fogem ao controle da pessoa. Ela também vai treinar, então, como lidar com as preocupações, né? Que, como eu falei, existem preocupações que são reais, que são coisas que preocupam toda a pessoa. Mas ela vai ter que lidar para conviver com aquela preocupação sem tornar aquilo uma coisa paralisante na vida dela. Gerenciar os problemas, né? Como resolver aquelas velhas coisas, né? Resolver uma coisa de cada vez, resolver aquilo que dá, que está no alcance, né? Não ficar se preocupando com o problema que está além, né? E aqui, dentro da psicologia comportamental, eu achei interessante colocar, existe uma técnica que é chamada técnica da aproximação sucessiva. Então, assim, como é trabalhado isso? Vamos supor que a pessoa tem medo de voar de avião. Então, ela começa a fazer a terapia e vai usar essa técnica. Então, ela vai se aproximar desse alvo, né, que é voar de avião, de forma gradual. Então, primeiro ela vai, sei lá, ver vídeos de voos, depois ela vai chegar perto no aeroporto, observar presencialmente, né, um avião de fora, depois ela vai entrar numa aeronave no chão, né, até que o momento ela vai fazer um voo regional, um voo curto, até ela, então vai se aproximando, à medida que ela vai se acostumando e dando conta, ela vai tendo sucesso no tratamento. Também é importante dizer que, até por isso que eu coloquei aqui a terapia como o fator mais importante do tratamento, porque muitos, até médicos, assim, que trabalham com isso, que têm a experiência de tratar muitas pessoas, o que se observa é que o que faz realmente a pessoa superar a ansiedade é ela vivenciar aquelas aqueles fatores que ela tem medo. Então, assim, por exemplo, a pessoa tem um medo, uma ansiedade excessiva de falar em público. Quando ela falar algumas vezes, ela vai ter esse histórico de que ela é capaz e aí ela vai deixar de ter. Né? Então, e enquanto a pessoa não se trata, ela vai sempre fugir, sempre evitar aquilo. E aí ela não, como ela nunca fez, ela nunca vai fazer. Então, ela vai se alimentando o próprio transtorno. Depois aqui eu coloquei, né, a mudança de alimentação e sono. Sobre alimentação, eu acho que tem muito assunto. Eu não sou assim, especialista em alimentação, então até seria interessante um dia a gente ter alguém aqui para falar só sobre isso, né? Então eu não arrisquei entrar nessa questão, tá? Mas assim, coisas mais óbvias. Evitar o excesso de estimulante, né? O café, a gente sabe que é o mais conhecido, a cafeína, né? Tudo que tem cafeína.
energético também, chá verde e alguns outros chás também, não só o verde, né? Tem alguns que tem cafeína. Então, por quê? Porque são estimulantes. A pessoa já está com a mente acelerada, preocupada em excesso. Aí toma um estimulante, quer dizer, vai acelerar tudo. E também em relação ao sono, né? Sabe, café. Se a pessoa tem sono, ela toma café. Então, quem gosta muito, principalmente o café, né, que é uma bebida mais consumida pelo brasileiro, procura não tomar depois do almoço, né? Então, toma de manhã, tal, e senão entra naquele ciclo também, né? A pessoa dorme mal, dorme pouco, tem insônia, dorme poucas horas por noite. Aí, quando ela acorda, ela está cansada, a gente já falou, né? Fica cansada o tempo todo. Aí toma um monte de café para conseguir vencer o dia. Só que o próprio café depois vai alimentar, né, a insônia de novo. Então, a pessoa fica constantemente nesse ciclo, né? E aí a gente sabe que sempre é bom, não, talvez não tenha nada tão a ver com ansiedade, mas seria trocar, né, essas bebidas por mais água. E hidratar é sempre bom, né? Aliás, deixa eu tomar aqui um pouquinho. Eu também coloquei dieta saudável, isso aqui é muito óbvio, todo lugar fala de dieta. Então, como eu falei, talvez não esteja tão ligado à ansiedade, mas como a gente falou, né, a ansiedade causa transtornos alimentares, a pessoa comer compulsivamente pelo nervosismo da ansiedade ou perder o apetite. Então, a ideia de seguir uma dieta saudável, uma dieta bem colocada como profissional, seria tentar regular essa desregulação que a ansiedade causa. E aqui é conhecido também, né, evitar refeição próxima à hora de dormir, porque vai atrapalhar o sono, isso aqui todo mundo sabe, né, 2, 3 horas antes, principalmente em criança, até que a pessoa, né, come, já deita, dorme e tal, mas o adulto, né, já começa a ter refluxo, ter outros problemas, assim, que vai atrapalhar o sono. E aqui tem as telas também, que isso aqui é muito falado, né? Que a tela, aquela luz branca, então tira o sono. Então, a pessoa fica vendo o celular até o último minuto e tenta dormir, mas a luz do celular, do computador, do tablet ou da TV, ela liga muito a pessoa e ela atrapalha o sono. E aqui é recomendado dormir de 7 a 9 horas. Então, quem está dormindo 5, a recomendação não é essa, né? Eu achei interessante, rapidamente aqui falar sobre o sono, falar sobre esse aspecto aqui que eu já pesquisei e eu acho muito interessante. Então, existe, o organismo nosso funciona com esse ciclo aqui que chama ciclo circadiano. O que tem a ver? De acordo com o dia, o organismo ele está mais apto a determinadas coisas, né? Então, é aquela velha história, né? A noite foi feita para dormir. Então, o organismo ele percebe pela luminosidade que é a hora de dormir, que é a hora de estar acordado, que é a hora de produzir, de trabalhar. Esse é o ciclo. E aí é conhecido, né, que a luz amarela, né, que seria do entardecer, ela dispara a melatonina, que é um hormônio do sono, né? Aliás, agora está na moda tomar melatonina direto, assim como medicamento, as farmácias estão cheias por aí. Mas o ideal é a gente ter a natural, né? Então, eu achei interessante colocar isso aqui, porque hoje é muito comum essa lâmpada de LED que tem nas casas, né? E aí passou a ter muita lâmpada branca. A lâmpada antiga, chamava incandescente, tinha um filamento, só quem, só quem é mais antigo vai saber, né? Eu não sou, mas me contaram como é que era. Então, ela era já meio amarelada, até dos carros, né? Os carros mais velhos ainda tem aquele farol meio amarelado, os carros mais novos tem aquele farol branco. Então, na casa, o que acontece? De dia, normalmente a gente não está em casa, está trabalhando, trabalha fora e tal. Ou se está em casa, não precisa acender a luz, né? Que tem a luz natural que entra pela janela. Aí, à noite, a gente acende a luz. Só que daí acende uma luz branca em casa. Então, para o nosso organismo, parece que ainda é dia, que é aquela luz branca, né, que tem até o anterior, aqui, é a luz do sol, mas no meio do dia, né? Então, o organismo ainda está meio-dia, então ele não libera melatonina, o corpo não se prepara para o sono, para dormir.
Então, uma dica aqui é, à medida do possível, né, é ir substituindo em casa, né, não é nem uma dica, é um conselho mesmo de amigo, de substituir a lâmpada branca pela lâmpada mais amarelada. E tem para vender, né, é só observar que tem esse número aqui, que é o que fala a respeito da cor, né, então o número alto, 6.500, é uma luz branca, e aqui 3.000, uma luz mais amarelada. Então, buscar olhar na embalagem e ir comprando essas, que ela, claro, né, eu estou falando para bastante gente que tem uma casa, que foi feita por arquiteto, tal, então foi dimensionada a iluminação, tem várias luzes, né, que para tornar o ambiente mais aconchegante, já tem uma luz mais amarelada, uma luz mais aconchegante, né, a luz da sala de jantar, tal, então tem isso. Mas o mais simples, né, quem precisar, então já troca a lâmpada e coloca uma lâmpada que vai estimular a melatonina, né? Eu acho uma solução muito boa, né? Pensar assim, que a cor da lâmpada pode estimular, não precisa nem ficar tomando a melatonina, né? E aí também achei interessante falar de novo, né? Mais uma vez da tela, que é aqui, a tela é a luz branca, né? Então, não adianta nada trocar a lâmpada, ficar com a tela no rosto, a luz branca azulada. Existe até aplicativo de celular que você instala, e aí ele automaticamente ele vê que hora que é do dia, da noite, e ele deixa a tela mais amarelada. Eu já usei, até tem para computador, né, programa, tem aplicativo de celular, mas só que fica meio feia a tela, então a gente acaba desligando ele. Então, né, quando chega a noite, em vez de deixar amarelo, desliga aí, então não é vantagem, é melhor não usar mesmo. Sobre atividade física, aqui acho que é o mesmo caso lá da alimentação, né? Seria bom a gente trazer alguém para falar só disso, né? Quem sabe no futuro, e fica um projeto. Mas o que é conhecido? Eu quis colocar aqui a caminhada, a gente sabe que a caminhada ela não tem impacto, né? O impacto é mínimo, é muito fácil, né? Qualquer um pode andar na rua e caminhar, sair caminhando, não precisa de equipamento, de local tão específico, né? É, e todo mundo sabe andar, né? Então, eu queria fazer uma atividade de surfar ou andar de skate. Só que é um sonho que eu tenho, aprender a andar de skate. Só que você não sabe andar de skate, né? A maioria não sabe. Então, já é um fator que vai contribuir para que aquilo nunca aconteça. Então, caminhar todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe andar. Então, é pegar e andar. Só isso. É o mais fácil que tem. Eu resolvi colocar o alongamento, isso é muito citado nos protocolos, né? Até falam de yoga também, né? Mas a yoga eu já não sei, não conheço direito a fundo como que se dá, né? Se tem uma filosofia junto, se não tem, não pesquisei direito, não tenho informação a respeito. Mas por que eu acho que o alongamento é bastante citado? Como a gente falou, a ansiedade ela causa muita tensão muscular. Então, o alongamento vai vir contra essa tensão, né? E aí pode aliviar dores, né? Então, é muito importante. O treinamento de força também sempre vai contar como positivo, ainda mais porque ali depois de uma certa idade a pessoa tem uma perda natural de massa muscular, e aí vai ajudar, né? Hoje, graças a Deus, o nosso pensamento está mudando, né? Antes a gente pensava em musculação, pensava só, quem quer aparecer, ficar forte, a vaidade, né? Hoje a gente sabe que, inclusive, vai ser funcional. Por quê? Porque a pessoa com a musculatura, ela vai conseguir caminhar com a idade avançada, né? Sozinha. É, a vida dela vai ter qualidade, né? Porque quem que quer ficar, não consigo andar, não consegue sentar direito, precisa de ajuda de alguém. Então, assim, vai prolongar a utilidade do corpo, do organismo, a vida funcional da pessoa, né? Então, já não tem mais que discutir, né? Que que é importante. E o cardio, eu também resolvi colocar, porque aí já é mais complexo, né? Porque a pessoa não pode estar sedentária, tem que passar por um check-up médico para saber se ela já não faz, né? Para ela começar a fazer, ainda mais depois de uma certa idade, né? Quando a pessoa é mais nova, até que vai, né? Já ainda é novo, tal, mas passou de uma certa idade, ele já tem que tomar um cuidado, né? Tem que começar aos poucos, tal.
Mas, assim, eu sei que o cardio, ele está ligado muito à liberação de neurotransmissores que dão um bem-estar muito grande, né? A dopamina, por exemplo, a endorfina. Então, quem faz uma atividade intensa vai ter um relaxamento muito grande depois. E aí, com certeza, vai contribuir, né? Se a pessoa tem ansiedade, aquela atividade. Até dizem que quem pratica corrida e tal, depois acaba não conseguindo ficar sem correr, né? Porque se acostuma com aquele bem-estar que a atividade proporciona. E aqui eu coloquei essa frase que eu acho que é a mais importante de todas, né? Porque muito do que eu falei as pessoas já sabem até melhor que eu, às vezes. Depende o ramo, né? Depende o que a pessoa atua. Mas, assim, isso aqui eu acho muito importante. A melhor atividade, qual que é a melhor? A melhor atividade física é que a pessoa vai fazer com regularidade. Então, não adianta alguém falar, olha, natação é melhor, porque não tem risco de lesão e movimenta todos os músculos do corpo. Mas, assim, para fazer natação, a pessoa precisa de uma piscina, entendeu? Então, às vezes não sabe nadar, então, primeiro vai ter que aprender. Então, assim, é difícil, né? Quando a caminhada é uma coisa que a pessoa pode começar amanhã. Então, não adianta também elaborar uma coisa muito complexa. A pessoa fala, tem uma academia que é muito boa aqui do outro lado da cidade, onde eu moro. Aí a pessoa vai lá e faz matrícula, paga lá, e fala, paga 3 meses adiantado, que é mais barato, 6 meses adiantado, é mais barato ainda, paga lá um monte de mês. Só que daí tem trânsito, a pessoa vida corrida, tem que pegar os filhos na escola, não dá tempo de ir na academia, desiste. Então, quando for fazer, procura fazer aquilo que tiver mais fácil, sim, mas, né? Porque a atividade em si já é um pouco difícil a pessoa entrar nessa rotina, que é uma coisa que exige esforço, só, né? Cansa, não é tão natural. Natural é que a gente ficar deitado, né, numa rede. Então, assim, a pessoa vai ter que fazer um esforço para fazer aquilo. Então, já trabalha com uma margem de manobra que aquilo vai se adaptar à sua vida, né, com mais chance de sucesso. Atividade de lazer, eu acho importante também, né, a gente já vem também mudando nossa mentalidade, né, então, eu só quis colocar aqui, procurar o ar livre, né, porque a atividade de lazer, eu vou ficar olhando o celular, já é o que a pessoa faz quase o dia inteiro, né, quase o tempo todo. Então, procura fazer uma coisa diferente, né, o ar livre. A gente sabe, tem estudos que indicam que o contato com a natureza, ele é muito terapêutico, né, e a gente vivendo nos grandes centros, a maioria vive, né, em área urbana, tem pouco contato. Então, vai no parque, procura, né, na sua cidade, sua região, onde tem o passeio com a família, né? Então, procura unir aqui. Você vai no parque, leva a família. Você já tem um horário de contato com a família, com a esposa, com os filhos, com o esposo. Já é um lugar, se for um parque, que tem um ambiente de natureza, contato com a natureza, e já aproveita e faz uma caminhada lá, que já tá fazendo uma atividade física. Então, porque para fazer tudo, né, a gente passa um monte de informação e alguém que está assistindo vai falar assim, olha, eu precisaria de 2 pessoas, uma para trabalhar e outra para fazer todos esses bem-estar aí da vida. Então, procura aliar uma coisa com a outra, né? E não falar, atividade de lazer, eu vou ficar em casa comendo e olhando o celular. Então, comendo aquela comida que a gente come sem ver, né? Vai comendo em frente à tela, nem percebe que está comendo. Salgadinho, uma coisa assim. E aqui eu achei interessante colocar aqui visitas, interação social, porque eu acho que culturalmente isso vai diminuindo ao longo dos anos, né? Tá cada um na sua casa, cada um com o seu dispositivo, cada um na sua rede social, e a gente sabe que a solidão ela está mais ligada com a depressão, né? Tanto é que eu não citei aqui. Mas, assim, ela também pode causar ansiedade. A pessoa se sente desamparada, se sente que não tem uma rede de apoio, se sente que está sozinha no mundo. E sozinho já vai desencadear preocupação, etc. Eu coloquei aqui atividade voluntária, a gente tem bastante, né? Principalmente na igreja e tal. E altruísta é aquela coisa de ajudar o outro sem esperar receber nada em troca. Isso aqui, para quem já fez, sabe que é muito recompensador. É muito recompensador. Só fazendo que a gente vai saber, sabe, sente o quanto que é recompensador. Então, a pessoa vai sentir também
um propósito maior, né? Que está fazendo algo maior, vai ter um sentido maior na vida, né? Então, isso pode mudar a vida da pessoa, né? Viagens, e aí, só quem não queria, né? Viajar para outro país, etc. E às vezes não tem dinheiro, eu mesmo. Mas, assim, às vezes, pode ser uma viagem curta, pode ser a cidade do lado, né? É um momento de lazer. Eu quis colocar a leitura, ler bons conteúdos, porque acho que também é uma coisa que tem caído aí, né? O pessoal está em casa e fica direto no celular. E eu, experiência própria, né? Não, claro que cada pessoa funciona de um jeito, mas eu sei que, para mim, a leitura dá sono, né? Então, assim, se eu ficar olhando o celular à noite, não gera sono, mas ficar lendo, e ler a Bíblia também, né? É muito importante, né? Então, começa a ler lá, São Lucas, São Mateus, São João, São Marcos, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, depois vai falar que deu sono. Mas, assim, é muito gratificante, muito. E aqui eu coloquei, né, em relação, eu já tinha falado antes, né, então, não vamos achar que o lazer, ficar olhando o celular, fazer aquilo que... Por quê? Porque essa coisa de olhar o celular, de ficar na internet, rede social, que a gente faz muito, né, muitos fazem em excesso, ele acaba não gerando o mesmo efeito do lazer. É uma coisa que, depois de repetir tanto, vira uma banalidade, uma futilidade. A pessoa não está se divertindo mesmo fazendo, não está se alegrando fazendo aquilo. Ela está só se entretendo, né? Ela fica distraída com aquilo. Mas ela não é o mesmo benefício de fazer uma viagem, por exemplo, de você estar com pessoas que você gosta, numa visita, ter uma interação social sadia, entendeu? Não é a mesma, não dá para dizer que é a mesma coisa você ficar olhando rede social de muitas pessoas que você nem conhece, do fulano de tal, do artista, do influencer que você segue, não pode dizer que é a mesma coisa. Espera aí que subiu para cima. Ah, aí vamos finalmente falar do que seria o que mais acontece na prática, né? A intervenção de medicamento. Claro que aqui ninguém vai receitar nada, e só o médico psiquiatra ou o médico geral, né, que tem aqui no Brasil, por lei, essa função de receitar medicamento. Mas é mais comum, vai acontecer como? Na pesquisa que eu fiz, os médicos dizem que o tratamento medicamentoso principal vai ser a partir de antidepressivo. É até meio estranho, né, porque é ansiolítico antidepressivo, mas para ansiedade, o principal, mais eficiente, o carro-chefe ali vai ser o antidepressivo, né? Ele vai atuar na serotonina, só que o que acontece? Vai ser mais a longo prazo, vai demorar mais de um mês para começar a fazer efeito. Os mais conhecidos, que acho que muita gente já ouviu falar, fluoxetina e sertralina, né? Esses nomes o brasileiro médio já conhece. Só que o que acontece? Como vai demorar mais de mês para atuar, às vezes a pessoa está num estado de emergência tão grande, várias noites sem dormir, não consegue trabalhar tal, que não dá para esperar. Então vai entrar com o ansiolítico, porque o ansiolítico ele é mais rápido a ação dele. Mas o que acontece? O antidepressivo vai tender a regular mesmo a serotonina, que a gente mostrou lá, da amígdala e tal. E o ansiolítico, ele desliga a função do medo. Como a função do medo? A amígdala lá central, mas é como se ele desligasse em partes a função do medo. E aí a pessoa tem um alívio repentino, muito grande, né? Puf, tirou a preocupação, né? Que nem desligar uma chave. Puf, desligou. Só que o que acontece... Então, ele acaba, popularmente falando, acaba fazendo mais sucesso, né? A pessoa toma, não, quero tomar. E quero tomar sempre, porque, ó, corta na hora. É que nem um analgésico para dor de cabeça, né? Corta na hora. Mas não tá trabalhando na causa. E aí o que acontece? Aí eu vou falar os nomes aí que o brasileiro conhece, Rivotril, clonazepam. Vai causar dependência, porque a pessoa só consegue viver a partir tomando aquele medicamento. E com o tempo vai começar a ter os agravantes, a memória, e tem outros também, né, que vai causar.
Aí um médico psiquiatra, profissional médico, saberia explicar bem melhor que eu isso. Mas então é isso, né? Então os médicos mais conscientes, eles têm essa consciência. Mas às vezes a pessoa não chega num tratamento de tão qualidade na saúde, né? Não estou nem falando mal de médico, mas às vezes o médico público, ele tem uma fila muito grande de pessoa para atender, né? E aí ele não vai ter um tempo de fazer um tratamento medicamentoso mais elaborado. A pessoa reclama, ele já receita que vai ser mais rápido e vai por ali. Ele pode até recomendar uma terapia. Ele pode até falar para a pessoa, olha, eu estou te dando medicamento, mas procura um psicólogo. Só que aí é como o Rubens, né, falou também, reforçou. O Brasil não tem essa cultura. Então, ele vai ver que o medicamento aliviou ali imediato, ele vai ficar só atrás do medicamento. Ele quer voltar lá, pegar outra receita, que é tudo medicamento controlado. Pegar outra receita e continuar tomando. Né? Ele não. Vai viver assim. Só que aí vai ter outros prejuízos, né? Então, o bom tratamento, ele não se baseia nisso. Por isso que a gente até quis deixar aqui por último, né, o medicamento, quase por último. E aí a meditação, que é citada nos protocolos, né, porque os protocolos, estou seguindo aqui, né, então, indico que a meditação ajuda. Aí tem essa aqui que está mais em voga hoje, que é o mindfulness. Seria ligar a mente, fazer uma meditação ligando a mente no presente, no que a pessoa está pensando agora, no foco, procurar sentir o corpo, sentir as emoções presentes. Vai ser uma forma de controlar o pensamento para tirar daquela expectativa futura de tragédia, né, que é o próprio da ansiedade. E eu tenho, né, que quem é cristão, e aqui já não está nos protocolos, mas a fé em Deus, a oração, vai ter esse efeito também, né? E até mais, né? Porque a fé pode operar milagres. Então, é muito conhecido também, principalmente por psicólogos, assim, a ideia da pessoa procurar gratidão, né? Você agradecer a Deus, mas ser grato pela vida, né, em si, pelas coisas que tem, então. Então, eu penso, né, unir a oração e a gratidão, então agradecer a Deus pelo aquilo que ele já fez na nossa vida, por exemplo, funciona, né, como um reforço, né? Por que eu vou ter tanto medo do futuro se eu sei que Deus na minha vida ele já fez isso, já fez aquilo, eu já passei por isso, já passei por aquilo, Deus já me deu essa vitória, já me deu aquela. Quando a pessoa começa... por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente orar pedindo o que a gente precisa. E não é tão comum orar agradecendo por aquilo que a gente já tem, pelo passado que Deus já fez na nossa vida, por aquilo que ele já operou. E quando a gente foca naquilo que ele já deu, naquilo que ele já fez, naquilo que ele já operou, é como o testemunho da igreja, né? O testemunho da igreja, ele aumenta a nossa fé, né? Deus fez na vida do irmão, Deus opera mesmo, vai operar na minha, aumenta a nossa fé. Então, pensar, né, e agradecendo, sendo grato por aquilo que Deus já fez na nossa vida, vai também aumentar. Vai falar, peraí, aquilo que a gente se preocupava tanto no futuro, no dia de amanhã, fica até pequeno diante da meditação, né, da gratidão por aquilo que Deus já fez no passado. Deus operou no passado, já fez eu passar por várias ondas difíceis que eu achei que não ia suportar, então ele vai fazer também passar por mais essa, né? Então isso traz um conforto. Aqui eu quis colocar, né, um trecho, eu acho que a Bíblia tem vários trechos que falam sobre ansiedade, e eu acho que esse aqui é um dos mais diretos, assim, mais fácil de identificar, né? Então, ali no final do Sermão da Montanha, né, no capítulo 6 de Mateus, Jesus está finalizando ali, ele coloca, né, esse mandamento, né? Então, ali no meio ele entra e fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
E quanto ao vestuário, por que andar solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E aqui ele finaliza muito, muito, falando muito direto com a ideia que se tem da ansiedade, né? A preocupação com o futuro. Então, não se preocupa com o dia de amanhã, com o futuro, né? Porque o dia de amanhã vai se resolver por si mesmo, né? Já basta a dificuldade, né? O mal que tem em cada dia. Vive o momento presente, né? Enfrenta o momento presente. Que Deus vai ajudar hoje e vai ajudar amanhã também. E, para finalizar, eu sei que foi falado bastante coisa e alguns podem até se identificar com alguma coisa que a gente falou, tanto no lado da fé, quanto mesmo no lado que a gente falou da científico, tratamento médico e tal. A ansiedade, ela é muito frequente no Brasil mesmo, como a gente falou no começo, mas ela tem tratamento, né? Até ouvi um médico falando que cerca de 80, 85% do caso ali, em coisa de 2 meses, se o tratamento for seguido bem com bastante cuidado, com bastante qualidade, já vai se sentir melhoras no quadro. Em 80 a 85%, né, dos casos já vai ter melhora em 2 meses, em 8 semanas. Então, existe, né, essa saída, não há várias pessoas que passaram por isso e já superaram, e então não é um motivo para ninguém perder as esperanças, né? É bom a informação, a gente saber, para saber também como buscar ajuda, como se tratar e como superar, né, para que a qualidade da vida nossa melhore. Então é isso, eu acho que passei de 1 hora aqui. Aí, se o seu irmão Rubens quiser completar, aí já tem gente levantando a mão também, então vamos ver aí como que nós seguimos. Maravilha. Irmão Daniel Leite, Deus abençoe, muito bom a sua aula, uma didática excelente sobre a ansiedade, esse tema tão importante. E aqui nós temos anotado aqui algum comentário que foi feito no grupo, e depois nós vamos ver os comentários que estão aqui no chat também. Mas no grupo foi colocado o seguinte, para nós conversarmos aqui, trocarmos uma ideia. Foi perguntado assim, quais medicamentos causam ansiedade? Eu acho que aqui, não sei se a pessoa confundiu, mas medicamento que causa ansiedade, eu acho que talvez aqui ela se equivocou um pouco, né, Daniel? Eu acho que é possível, sim, que tenha, né? Mas aí eu já não vou arriscar responder, porque eu acho que um psiquiatra responderia melhor essa pergunta, né? Mas, assim, quando a pessoa buscar o tratamento inicial, normalmente ela vai no clínico geral, né? Ou mesmo no psiquiatra, se tiver muito intenso. Ou até o psicólogo, e daí o psicólogo que está atendendo ela vai fazer a pesquisa também. Se ela toma algum medicamento, é bom ela citar, né, falar qual que ela toma, porque às vezes pode ser que ela tome um medicamento para o coração, uma coisa para o estômago, alguma coisa assim, que ele tem um efeito colateral que pode causar ansiedade. Não sei se é isso que a pessoa perguntou, né? Mas aí, com certeza, o médico já está mais versado nesse assunto, principalmente o psiquiatra, né? E aí o psicólogo que está fazendo o tratamento dela vai caber também tentar fazer uma pesquisa, né? E aí, se precisar de um ajuste de medicação, que vai ser feito pelo médico, é o médico que receita, né? É que, na verdade, até mesmo quando a pessoa começa o tratamento,
E, por exemplo, tratamento da ansiedade ou da depressão, às vezes até a medicação, como você disse, demora uns 30, 40 dias para dar o efeito desejado, né? Mas o psiquiatra muitas vezes até avisa o paciente que nos primeiros dias pode acontecer o contrário, pode Um até efeito, potencializar um pouquinho mais de ansiedade, pode potencializar um pouquinho mais de angústia e de depressão, mas depois o organismo vai adaptando, né? A segunda pergunta aqui colocou o seguinte, que eu acho que também vai ter que fazer um esclarecimento. Qual a diferença entre ansiedade e TAG, transtorno de ansiedade generalizada? Diferença entre os dois. acho que foi lá no começo, né, que a gente falou. Primeiro eu coloquei lá que a ansiedade também é um sentimento, também é uma emoção, é natural, né? Todo mundo se preocupa um pouquinho com uma situação nova, né? Aquilo que não está muito acostumado. Mas o transtorno, ele vai ser muito grande, né? A intensidade dessa preocupação muito grande e o permanecer dessa preocupação duradouro, constante, né? Não tem como tirar aquilo da cabeça, né? Aconteça o que acontecer, a pessoa continua preocupada com aquilo, né? E preocupada intensamente. E aí o generalizado é aquele que tudo que acontece na vida da pessoa, que seria o motivo de uma preocupação normal, ele é uma preocupação excessiva. Aquela preocupaçãozinha com o trabalho, naquela pessoa é excessiva. Com o estudo, se ela estuda, é excessivo. E aí, por isso que é generalizado, né? Ela se preocupa com tudo muito. É. No transtorno de ansiedade generalizada, eu vejo na clínica que a pessoa ela se habitua, ela acostuma a viver 6 meses, um ano e meio no limite, né? E ela até fala com orgulho, né? Minha vida está uma correria, é muito trabalho, é uma loucura, estou correndo muito, eu não estou aguentando a minha ansiedade. Ela fala até como se fosse algo bonito, né? Mas aí depois, quando começa aparecer os efeitos secundários, aí começa a ver os prejuízos, né? E aqui a terceira e a quarta pergunta, você fechou agora no final, perguntando sobre o controle da ansiedade e sobre a medicação. Só lembrando que a medicação vai vir ali de um profissional médico, né? Então, a gente sabe o nome, mas não tem como. E não é recomendado e não é certo ninguém querer tomar por conta própria, né? Vai precisar relatar os sintomas para o médico decidir qual que vai ser receitado e a dosagem também, né? Mas, como eu falei, né? Alguns nomes, até converso com pessoas assim lá onde eu trabalho, e alguns nomes acabam sendo bem conhecidos, né? O Rivotril aí já está quase fazendo parte da cultura do Brasil já, né? Eu brinco às vezes, ô Daniel, né, com os meus pacientes, que eu falo que nas igrejas e às vezes no ambiente de trabalho existe um contrabando de Rivotril na Então, bolsa. Olha, você não está passando bem? Toma aqui metade, eu vou dividir com você metade do meu Rivotril. eu já vi esses casos, já vi esses casos. Pessoa, eu vi o caso de uma pessoa que começou a ter crises, e aí o outro falou, não, eu tenho um remédio que eu já tomo, passou para outra pessoa. É, Foi a primeira dose foi com o amigo, não foi com o médico. o problema, né, Daniel, é que com esse pequeno aprendizado aí, a pessoa vai protelando, né? Vai passando meses, vai passando anos, até que uma hora ela tem um surto, uma crise realmente muito grave, porque o Rivotril, como você explicou, ele é bom para apagar, ele é bom para desligar, mas o Rivotril, ele não é o tratamento, ele é o faixa preta para tranquilizar, que é acompanhado do faixa vermelha, que é o remédio do tratamento. Então, a primeira chance que o médico tiver, primeira chance que o paciente melhorou, está estabilizando, ele tira o Rivotril e deixa só o faixa vermelha, que são os medicamentos de tratamento.
E o tratamento vai por 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, às vezes até 4 anos, de tratamento com a medicação específica, que não é faixa preta. E o faixa preta é só se tiver extrema necessidade. Por quê? É o faixa preta que causa dependência. E muitas vezes a pessoa faz justamente o contrário. Abandona o faixa vermelha, abandona os outros medicamentos e fala assim: parei com tudo. Eu só tomo de vez em quando um remedinho para dormir. É outro problema, né? O parar por conta própria, porque a pessoa começa a melhorar, ela acha que, já estou curado, já tô, não preciso tomar mais. Ela para de uma vez, aí volta, né? Não faz o desmame, né? Ela muda o tratamento por conta própria, né, Daniel? É. Então, tem que seguir todas essas orientações profissionais. Eu achei interessante também que foi colocado no comentário aqui da Isabelle. Ela falou assim, que o que ajudou bastante ela foi entender, conhecer o que ela tinha, ou seja, aquilo que ela nominou como a ansiedade. Quando ela passou a entender e conhecer o que era a ansiedade, a vida dela já melhorou, porque ela conseguiu diferenciar o eu do que eram os sentimentos da Isabelle e do que era a minha ansiedade. Eu achei isso aí muito importante, porque o autoconhecimento é a pessoa se conscientizar das emoções que ela tem. Ou seja, a emoção que eu estou tendo agora é proporcional ao que está acontecendo com a minha vida ou é a minha ansiedade? Exemplo, a empresa que eu trabalho faliu, há uma dúvida aí se vai conseguir pagar o meu direito trabalhista. Então, a pessoa perder noite de sono, ficar chorando, ficar desesperada por alguns dias, é proporcional. Proporcional. Pode ser que ela vai perder 10 anos da vida dela, então ela tem um sofrimento proporcional. Mas às vezes não aconteceu nada disso, está indo tudo bem, e ela está dirigindo o carro, tem que parar o carro porque deu uma crise de choro, deu tontura, deu dor de barriga, deu medo, deu tudo, mas não tem nenhum perigo iminente à vista. Então, quando a pessoa assiste uma live igual essa aqui, que você explicou tão bem o que é uma doença, o que é uma patologia, a pessoa fala assim: poxa vida, então isso que eu sinto é doença, não é eu que estou, não é da minha cabeça. Então, É, eu gostei muito do que a Isabelle falou, e quando ela entendeu isso, já melhorou. Por quê? Eu imagino que ela foi atrás de profissional, tomou medicação se foi necessária, e mudou o estilo de vida, mudou o jeito de ver a vida. o autoconhecimento é o carro-chefe, né, das terapias, né? Tem uma mão levantada, José Alves levantou a mão. Quer fazer a pergunta? Pelo menos está aparecendo aqui para mim, Está aqui na aparecendo? tela. O José Alves, faça a pergunta. Deixa eu ver se ele colocou por escrito aqui. O José Alves, abra o microfone e faça a sua pergunta. Às vezes esqueceu, né? Esqueceu a mão levantada. Muito Bom, bem. vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Opa, Isabelle, abriu uma Isabelle, fila aqui. Isabelle parece que levantou também. Isabelle, quer fazer a pergunta? Pode fazer. Abre o microfone. É, você tinha comentado, né, que eu busquei ajuda profissional, busquei para entender o que que era a minha ansiedade, né? Porque eu sou muito nova e eu comecei a ter muita crise de ansiedade, sim, de uma forma desproporcional. Aí quando eu comecei a estudar sobre o que que é a ansiedade, o que que ela faz, o que que ela causa no corpo, o que que ela causa no como que é o sentimento da ansiedade, isso foi fundamental para ajudar a controlar as minhas crises. E depois
buscar, depois continuar o meu tratamento. Hoje eu ainda continuo fazendo tratamento, faço tratamento com medicamento. E, nossa, foi fundamental. Foi fundamental ter esse autoconhecimento. Principalmente agora que eu sou mãe, faz 3 meses, e quando eu entendi, foi uma mudança repentina na minha vida, né, ser mãe, e começou a me dar muitas crises de ansiedade, só que entender de novo, falar, não, isso é minha ansiedade falando, isso daqui não é a Isabelle mãe, não é o eu, Isabelle, eu não sou assim. Então, ter essa consciência foi muito bom, foi muito bom. Eu só fiquei com uma dúvida também, em relação existe alguma diferença entre a síndrome do pânico, quando você está tendo aquele ataque de pânico mesmo, e uma crise de ansiedade, ou são as mesmas coisas? Ô, Isabelle, é uma boa pergunta. Pelo que eu pesquisei, né, talvez até um profissional médico esclareceria melhor, mas assim, pelo que eu pesquisei, existe sim, tá? É que a crise de ansiedade, a pessoa consegue, por exemplo, você está num lugar e você tem uma crise de ansiedade, você consegue gerenciar aquilo, sair daquele local sozinha, pegar o carro e ir embora, então assim, você passou mal, mas você conseguiu gerenciar de alguma forma. A crise de pânico, a pessoa não dá conta. Ela vai pedir ajuda para quem estiver do lado e vai ter aquela sensação que ela está tendo um ataque cardíaco, alguma coisa assim. Aí, depois que a pessoa tiver a primeira crise, e daí ela faz até exames, às vezes, cardíacos tal, e descarta a possibilidade de estar com algum problema no coração e tal. E ela começa a entender que ela está com a síndrome do pânico, então aí às vezes, ela vai conseguir, talvez não vai pedir ajuda para qualquer um que estiver do lado, né? Desse jeito, assim, desesperadamente achando que vai morrer. Mas o sintoma é bem mais severo, entendeu? É bem pior. E aí a pessoa vai fazer aquele comportamento de esquiva muito mais se ela estiver sofrendo de transtorno do pânico, síndrome do pânico, muito mais, assim, ela não vai querer sair de casa mesmo, entendeu? Porque a sensação é muito ruim. E às vezes a pessoa com a ansiedade, ela vai evitar, mas nem tanto, né? Quanto a síndrome do pânico. Não sei se deu para entender. Posso fazer um complemento também? Deus abençoe. Pode sim. Por favor. É desse jeito mesmo que você colocou, Daniel. A crise de ansiedade, ela é similar ao transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa meio que acostuma, né? Ela dá conta, é um negócio ruim, chato pra caramba, mas ela dá conta e meio que acostuma e vai levando, sofrendo, tá? Não estou falando que vai levando em paz. Só que assim, o ataque de pânico é totalmente tira a pessoa da funcionalidade. São 20 minutos, 25 minutos, às vezes mais, às vezes um pouco menos, em que a pessoa realmente acha que está morrendo ou que está enlouquecendo. E é tão forte que, às vezes, a pessoa cria um trauma que, se, por exemplo, se é dentro da igreja, ela fica uns dias com cisma de ir para a igreja e, às vezes, não vai por algum tempo. Se é dentro de um shopping, ela cria esse medo, porque ela realmente tem a sensação, duas sensações horríveis, de morte e de loucura, porque ela está perdendo, tá perdendo a noção de realidade e está perdendo a noção de personalidade. Então, eu costumo comparar o seguinte, que o transtorno de pânico, essa crise que você falou, que é a crise da ansiedade, seria como se fosse o mar, uma tempestade no mar, o mar revolto. É horrível. A sensação de morte também está ali, de perigo, né? Iminente. Só que o ataque de pânico seria o tsunami. Não é mais aquela tempestade que o barco está indo para lá e para cá. O tsunami, o barco é jogado
para fora do mar, destrói cidade, arrebenta tudo, e a pessoa pensa assim, eu não vou sobreviver, e sobreviveu. Então, é comparar o tsunami com uma tempestade no mar. Quer dizer, os dois são horríveis, mas o tsunami é bem pior. Inclusive, até eu não citei, né, mas a gente conhece, muita gente já ouviu falar, que existe uma técnicas de respiração, né? Então, quando a pessoa vai passar por uma crise de ansiedade, tem uma técnica que a pessoa conta, né? Conta até 7, sim, para puxar o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, conta de novo até 7, segurando a respiração, prendendo a respiração, e Uhum. depois conta de novo até 7, procurando soltar o ar devagar. Por quê? Porque quando a pessoa está na crise de ansiedade, ela fica tensa, começa a respirar mais rápido, e então isso contribui. Ao desacelerar a respiração, como se que nem um carro, né? Você segura a roda, o motor para, o motor morre. Então, assim, vai dar a informação física para a mente que, olha, está tranquilo que você está respirando devagar. Então, é Isso. uma técnica que dá uma meio que enganada na mente, dá uma, né, faz um processo reverso. Mas aí eu falaria, na crise de ansiedade, quando a pessoa aprende, ela consegue executar essas técnicas. Já num ataque de pânico, não tem como, ela não vai Ela executar a perde respiração, o ela controle perde totalmente. o controle de tudo. Uma, desculpa, mas uma das coisas que eu aprendi foi, até comentei aqui, foi a regrinhas dos 5, né? Olhar 5 coisas e falar em voz alta, aquelas 5 coisas ao seu redor, não importa o que seja, e dar 5 respiradas fundas, para a gente se trazer novamente ao presente, porque a ansiedade, né, é um excesso de futuro, né? A gente está tanto lá na frente que a gente esquece de olhar as coisas que estão ao nosso redor. E foi uma das coisas que mais me ajudou também, assim, a sair de algumas crises. Sim. No meu canal no YouTube, Isabelle, eu tenho lá algumas aulas, várias lives sobre ansiedade, e tem uma live também de uma pergunta que eu vi aqui, acabei esquecendo de colocar, que como tratar a ansiedade sem medicação, que foi o que o Daniel explicou certinho. Então, eu tenho uma live lá falando sobre isso. E eu tenho uma aula lá também de 11, 12 minutos, com a técnica dessa aí que você colocou e várias outras, do que fazer durante os 11, 12 minutos da crise. Porque é assim, quando a pessoa está passando mal, seja numa igreja, seja numa escola, todo mundo chega e fala assim, ó, pensa em outra coisa, respira, é, pense em outra coisa. Essa ordem, esse comando de pense em outra coisa, não funciona. É muito difícil você pensar em outra coisa se você está passando mal. Então, uma das coisas que, em base a isso que você falou dos 5 pensamentos, é fazer outras coisas. Ou seja, olhar em volta, sentir o cheiro do lugar, tocar em outra coisa. Então, fazer outra coisa, você dá outros comandos para o cérebro, e o cérebro não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, aos poucos, você vai saindo da crise fazendo outras coisas. Mas quando o nosso pai, nossa mãe, um amigo fala assim, pense em outra coisa, Rubens. Como que eu vou conseguir pensar em outra coisa se a minha mente está tomada pelo aquele medo? Então, a pessoa me ajuda muito mais se ela pegar na minha mão e falar, vamos ali fora, vamos olhar aquelas árvores, vamos andar junto, eu vou ficar com você um pouco. É só no fato de andar e olhar outras coisas, já tem que perceber, já tem que sentir cheiro, então isso ajuda e muito. Fazer outra coisa. Por isso que é muito importante, Daniel, igual você falou, da caminhada, da atividade física, porque a pessoa está fazendo outras coisas e também, como você falou, está sendo liberado neurotransmissores do bem. Remédio natural, né, Daniel? Está liberando remédio natural, não é Sim, química, que sim. não, nada contra a química, mas é bom você liberar o que é natural. O que a gente puder, né? Isso. Natural é melhor. Pessoal, nós já estamos aqui pelo tempo, já deu 1h40,
Daniel, você quer acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, para mim tá bom. Se o seu irmão quiser, ou se alguém tiver mais alguma dúvida. Não, Alguém tá. tiver mais alguma pergunta, nós vamos encerrar. Daniel Almeida, você está aí? Sim, sim. Quer acrescentar mais alguma coisa, irmão Daniel? Não, querido, satisfatório. Então, podemos ir para o encerramento? Com certeza. Então, faço aqui já o meu agradecimento à presença de todos, por mais uma vez estarem aqui seguindo o canal Mente Orientada. Temos um grupo aí da internet. Quem quiser participar do grupo, o irmão Daniel vai colocar o link aí nos comentários, quem quiser entrar no nosso grupo. Quem quiser me seguir também nas minhas redes sociais, Rubens Neves Psicólogo, estamos lá no YouTube e no Instagram. Agradecemos, que Deus abençoe a todos. E o Daniel Leite vai fazer o seu agradecimento e ele faz o encerramento da nossa live. A live vai ficar salva, daqui mais uns 3, 4 dias será postada no grupo Mente Orientada. Irmão Daniel, faça seus agradecimentos e você faz o fechamento para nós. Deus te abençoe grandemente por essa tão importante contribuição que você deu aqui para o grupo. Amém, amém. Eu só tenho que agradecer a todos, né, a audiência de todos que se prestaram a ficar aqui, a ouvir as informações. Como alguém perguntou, vai ficar gravada, depois eles editam, né, dá uma cortadinha no começo e tal, que a gente estava ainda acertando as coisas, e sobe lá no YouTube, e dando uma dica, né, às vezes a pessoa não consegue seguir o grupo, né, tem muito grupo, não gosta de seguir grupo, mas o YouTube é muito tranquilo, né, de se inscrever lá e aí fica lá. E lá também tem, no canal do YouTube, tem outros vídeos de lives passadas que já foi feito o ano passado, de outros assuntos. Então, às vezes, algum assunto não é de tão interesse, mas procura lá que pode ter um lá que é de interesse da pessoa, né? Então, sempre é bom ter esse registro lá. Eu agradeço a todos, agradeço especialmente ao irmão Rubens aí que completou as informações, né? Ajudou bastante. E então vamos seguir em frente que mês que vem provavelmente a gente tem mais uma live com mais assuntos, né? Então Deus abençoe a todos e que cada um possa ir melhorando aí, cuidar da saúde física e mental cada vez melhor. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Eu estou saindo, o irmão Daniel Almeida vai fazer o fechamento. Um abraço, Deus abençoe. Isso é minha opinião. Não é um ensinamento do Braz. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Amém.